hoje eu estou aqui para engrandecer o nome do Senhor com tudo que eu passei. São pedaços da minha vida, não são todos. Como disse o Iô, uma vez cirurgia, eu fiz uma porção, mas aqui não estão todas, são 3. Então, acho que mais me marcaram, tiveram, para mim, bastante, como é que eu vou falar? Para mim foi bastante interessante, foi bastante profícuo o que eu passei. A primeira vez que eu tive essa cirurgia que eu fiz, eu vou colocar em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é gratidão o que eu quero colocar aqui. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Então, desde a infância, eu tenho motivos para dar graças a Deus. Tive um pai que pegava os 6 filhos pela mão e levava para a igreja. E era um lugar meio longe que a gente morava. A gente morava, dava 1 hora andando. E eu tinha que, como eu era depois mais 3 irmãos, eu era mais, obrigada. Eu era mais dengosa. E às vezes eu pedia colo para o meu pai. E ele dava. E os meus irmãos ficavam bravos. Porque eu dava um pedaço, colinho, e ele dava. Mas uma coisa foi muito boa que meu pai fez. Levou todos os filhos para a igreja desde pequenos. Porque se você não acostumar seu filho a louvar a Deus desde pequeno, quando ele chegar na adolescência, vai ser difícil ele querer vir para a igreja. Então, ele tem que se acostumar a louvar a Deus desde pequeno. Então, como disse o pastor Iô uma vez, que eu já fiz 340 cirurgias, não foi tanto, mas foi bastante. Então, desde que fiquei hospitalizada, toda vez que eu ficava hospitalizada, lá estava o pastor Iô me visitando. Embora eu não fosse ovelha dele. Mas ele estava lá sempre, toda vez. Então, as minhas filhas parece que contaram as cirurgias que eu fiz até agora, deu umas 12, não sei. Não sei se é isso. Fora as outras vezes que internei com infecção e que o pastor Iô estava lá me visitando. Sempre. E o que mais me marcou foi quando esses exames na minha mão, o médico me falou, você está com um câncer na mama. Muito difícil. A gente leva um choque, um soco no estômago, porque você não espera isso, né? Aí me mandaram para um hospital que eu detestava, eu não queria ir. Tinha medo do AC Camargo. Achava que o AC Camargo eu ia ver coisas que eu não gostava. Sei lá. Eu não sei o que eu pensava, eu não queria. Mas foi lá que Deus me colocou. E foi lá que eu fiz todos os exames e fiz a cirurgia. E eu percebi que lá, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? Aí, às vezes, assustada, ligava para o meu pai no Rio. Pai, eu estou assustada, eu estou com medo. Ele falava assim, não tenha medo, Deus sabe de todas as coisas. E Ele te conhece. Ele sabe que você está com medo, porque Ele te fez. Ele sabe disso tudo. Aí orava comigo no telefone, conversava um pouco. E nesse tempo, eu tive numa reunião na igreja que eu frequentava, a PVM, e uma coisa também que me marcou na época foi o Rogério.
Eu não sei se ele lembra. Eu acho que vai lembrar. Ele tinha acabado de perder a mãe também. E eu estava assim, ansiosa, nervosa com a cirurgia. Ele me chamou de lado e me abriu o Salmo 37. Confia, espera. Aí me acalmou. Foi uma coisa muito importante, porque ele quis me passar uma coisa, assim, uma sensação de segurança, né, em Deus. Aí, quando eu fui, orei muito, li muito a Bíblia. Quando foi da época da cirurgia, da semana da cirurgia, que a Andréa me levou para o hospital, ela falou assim, como é que você está? Eu falei, estou bem, estou calma. Está confiante? Eu falei, estou calma. Sei que Deus está comigo. E então, ela falou, mãe, isso é fruto do Espírito. E uma coisa também que deixou isso na minha cabeça. Aí eu estava no hospital, vieram me levar para o centro cirúrgico. Eu estava lá, tinha um corredor cheio de gente para operar. E aí as faxineiras foram limpando o chão, falavam assim, você viu? Você viu o que aconteceu? Aí ela, o quê? Essa noite, foi na noite que o cantor Leandro morreu. O Leandro morreu essa noite. Aí outra assim, pois é, mas essa doença é uma desgraça. Ela não adianta, que ela acaba matando mesmo. Aí eu falei assim, aí eu pensei assim, né? Que falta de tato dessas moças. 6 ou 7 pessoas para operar, e ela falava assim, né, que isso era, essa cirurgia, essa doença é assim mesmo, ela não tem jeito. Aí eu entrei na sala de cirurgia, e aí entrou uma enfermeira, e eu orando, deitada lá, esperando, orando, Senhor, acalma o meu coração. Porque eu estou preocupada, estou nervosa. Aí a enfermeira chegou e falou, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, está calma? Eu falei, estou. Aí ela falou assim, aí ela foi lá mexer com os materiais cirúrgicos. E eu orei, falei, Senhor, perdoa a minha fraqueza, mas eu quero que tu mostres a tua presença aqui na sala de cirurgia. Eu sei que tu estás aqui, mas eu queria ver, eu queria sentir. Eu sei que eu não precisava fazer isso, mas eu sou fraca. Aí eu orei. Quando acabei de orar, a enfermeira, começou a cantar o hino. Nunca uma resposta veio tão rápida como essa. Quando ela começou a cantar, eu agradeci a Deus, eu louvei e falei, Senhor, tu estás aqui realmente, muito obrigada. Aí falou comigo, tudo bem, eu respondi. Mas, peraí, deixa eu chegar aqui. Fiquei até um pouco envergonhada de falar com Deus desse jeito, né? Porque, de saber, né? Graças a Deus correu tudo bem, pois Deus tinha estado lá. E o tumor que o médico disse que era câncer era tumor benigno. Quando ele falou comigo, na consulta que eu fui depois, ele falou que era benigno. Eu falei assim, o senhor operou antes do senhor. Meu Deus operou antes de você. Inclusive, numa consulta com os residentes, a residente pegou e perguntou, o que houve com ela? Aí ele falou, eu não sei, era um câncer, eu ia operar, fez aquelas biópsias que faz na hora, e na hora era um tumor benigno. Falei, mas eu sei, doutor, eu sei quem me operou antes do senhor. E naquele dia eu vi, ele falou com a enfermeira, com a moça, né? E eu fiquei tão feliz que eu fui para casa, eu estava sozinha, andando no metrô, cantando, olhando para o céu, agradecendo a Deus por tudo, né, que tinha acontecido. Aí
Aí eu vou ler um versículo que eu anotei aqui, do Salmo 66, 19 e 20. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz de oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aí entra a epopeia, né? Entra tudo que aconteceu com a minha cirurgia em 23, do rim. Tive internada várias vezes com infecções renal. Sempre estava lá o pastor Iô me visitando, porque ele não ia só quando eu operava, quando eu estava internada para fazer algum tipo de cirurgia, de exame. Aí, de repente, depois de tantas infecções que eu tive, renal, a minha médica disse: Marisa, não tem jeito, agora você vai ter que perder esse rim, porque ele está prejudicando a sua saúde, ele não está funcionando mais. Está bem baixa. Eu falei, sim, não tem jeito, né? Graças a Deus, correu tudo bem. E em 3 dias eu já estava voltando para casa. Fiz a cirurgia, extraí o rim. Eu fui para casa, mas tinha uma dor enorme do lado, que eu tirei o rim. E eu falava para a André, não sei por que isso está doendo, não era para doer? Aí ela eu falava, não tem nada aí. Eu falava, tem um caroço aqui, não tem. Mas daí, alguns dias eu tive esse abscesso, eu tive um abscesso ali. E eu voltei para o hospital. Eu voltei para o hospital e para drenar aquilo para vazar. Fiquei mais ou menos 3 semanas drenando aquilo. E fui parar no UTI. Enquanto eles decidiam o que iam fazer comigo, comecei a delirar na UTI. Aí vi meu genro com os netos lá. Falei, João, traz aqui as crianças, eu quero ver. Mas eu gritava. João, traz aqui as crianças que eu quero ver. Aí, na terceira vez, um cara falou, dona, cala a boca, que não tem ninguém aqui. Você está delirando. Eu falei assim, mas como eu estou delirando? Porque eu estou vendo meu genro. Não, cala a boca, ele está... Aí eu fiquei quieta, né? No dia seguinte, amanheci, tomei café, outro delírio. Olhei para o lado, vi o Monas e o Ângelo. Eu falei, o que o Monas está fazendo aqui na UTI? Eu falava, Monas, traz o Ângelo aqui. Traz o Ângelo aqui. Eu falei, sabia que ele não era médico, não tinha nada na área, né? Aí ele não veio. E o senhor de novo, fica quieta. Fica quieta. Você está tendo mais uma alucinação. Foi aí que o médico disse para a Andréia que sua mãe está com a septicemia. Se você tem alguém que quer vê-la, chama, porque se ela passar dessa noite, a gente opera amanhã de manhã, às 7 horas. Mais uma vez, Deus foi misericordioso comigo. E começou, foi tanta gente orando, era um exército. De muita gente aqui no Rio, em todo lado. E eu passei aquela noite, e quando chegou 7 horas da manhã, eles me operaram de novo. Aí me operaram, fui recuperando devagar, até ter alta do hospital. Aí fui colocada pelas minhas filhas no residencial 4 Estações, vocês conhecem? Lá é bom. Mas eu cheguei brava, porque eu não queria ir. Eu achava que eu queria ficar lá, que eu não ia ficar lá. Mas eu gostei muito e, graças a Deus, que elas me colocaram lá. Aí, passou mais um pouco, eu tenho outro versículo que também me falou muito, Salmo 71, 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente.
Fui diagnosticada com HPN, hidrocefalia de pressão normal. E o médico falou, tem que botar uma válvula na cabeça para drenar isso aí. Eu falei, o senhor vai botar uma válvula? Como é que você vai fazer isso? Achava que ali ia abrir, botar dentro da cabeça. Não sabia como é que era o procedimento. Eu vou colocar uma válvula, você vai ver como você vai melhorar, e parará. Aí começou a falar. Aí depois de tanta experiência que eu já tive, eu falei assim, Senhor, eu tenho que fazer isso, então faz. Aí eu fiquei tranquila. Foi uma situação que eu passei que me tranquilizou muito, muito mesmo. Eu fui para a cirurgia, fiz a cirurgia, tranquilamente, era para ir para a UTI, nem fui. Graças a Deus, Deus colocou a sua mão misericordiosa de novo, e eu fiquei bem. Fiz a cirurgia em fevereiro. E estou bem até hoje, estou melhorando, estou resolvendo as coisas, e dou graças a Deus, porque Ele é misericordioso para comigo. Eu estou contando isso tudo para vocês, para vocês saberem que Deus faz, Ele é fiel. Ele é fiel e se tiver os irmãos orando, tem sempre aquele exército de apoio atrás das orações. E Deus é fiel, Deus faz tanta coisa. E eu tinha que falar isso. Quando eu saí do hospital, da cirurgia do rim, aí a Thelma e a minha irmã, a Denise, você tem que dar testemunho disso. Eu digo, calma, não é no tempo que vocês querem. E aí aconteceu isso, que a Derlene não deixou eu escapar, e eu fui contar o que Deus fez na minha vida. Tudo é para a honra e glória dEle. Não tem nada que eu estou contando aqui que eu tenha valor, mérito. Não, foi Deus que fez. E eu estou muito feliz de poder falar isso para vocês aqui. Graças a Deus, Deus me deu a paz que eu preciso. Eu acho que agora, se aparecer outra cirurgia, eu encaro numa boa.